Deus seja louvado para sempre. Queridos, esses dias estava estudando, analisando, não é, acerca do sacramento do batismo, não é? Para início de reflexão, nós bem sabemos que os sacramentos, como o batismo, a ceia do Senhor, não é, foram instituídos pelo próprio Jesus, não é? Sinais visíveis, não é, da graça de Deus, conferido ao homem que crê e que escolhe. E estava eu buscando entender, mas por que essas diferenças, não é, da igreja, batiza bebê, batiza enquanto criança, não é? Nós pentecostais acreditamos que somente o batismo quando está na idade da razão, de consciência, adulto é válido. Mas por que tudo isso? Porque nós temos diversas coisas, não é, na tradição apostólica, não é? Mas quando eu me atenho à verdade da Sagrada Escritura e olho para o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, Jesus não é dizendo sobre o ide por todo mundo, pregar o Evangelho, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Depois, quando eu leio e medito, não é, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37, versículo 37, aquele acontecimento, não é, de que quase 3.000 pessoas se converteram, não é, o sermão de Pedro, não é, pós Pentecostes, nós vemos que o batismo que confere vida eterna, salvação de alma, é quando está. Pela verdade da Sagrada Escritura, podemos compreender e entender que o batismo que confere remissão de pecados, vida eterna, é quando a pessoa decide-se por si. Quem crer e for batizado será salvo. E naquele episódio do sermão de Pedro, a multidão ficou compugnadas, né? Eles se compugnaram e chegaram até Pedro e perguntaram aos apóstolos: o que a gente faz então para herdar a vida eterna? E Pedro respondeu: arrependei dos seus pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Nós vemos que João Batista já, né, administrava um batismo para a remissão de pecados, de penitência. Então aqui faço a minha apologia ao verdadeiro sacramento do batismo, que deve ser administrado quando a pessoa está na idade da razão, tem consciência o que é crer, o que é adesão à fé, o que é adesão ao corpo místico de Cristo na terra. Pois um bebê não tem capacidade de fazer isso. Mas aí nós entramos na compreensão, não é, e na explicação que a Igreja Romana e ainda algumas igrejas tradicionais que continuam a batizar bebês, como a Igreja Luterana, Igreja Presbiteriana. A compreensão é que, conferindo o sacramento do batismo a bebês, a crianças, não é, nós estamos incorporando esta criança ao corpo de Cristo, não é? Ela faz parte do povo da aliança, fazendo uma analogia ao rito da circuncisão no Antigo Testamento. Só que é complicado o porquê.
fazermos esta analogia? É que a aliança dos cristãos é em Cristo. A nova e eterna aliança para nós hoje é em Cristo. E ele mesmo já deixou o exemplo. Foi batizado quando completou 30 anos, a idade que se tornava adulto para os judeus, né, naquela época. Ele deixou o exemplo. Hoje, na nova eterna aliança, se consegue galgar, possuir a vida eterna por meio da profissão de fé em Cristo Jesus. Eu creio, eu aceito. Aí se pede o batismo, depois se pode se participar da ceia do Senhor. É aí que tem vida. Nesta compreensão pela verdade das Sagradas Escrituras, nós entendemos que a remissão dos pecados na nova e eterna aliança se vem pelo batismo, se vem pela confissão dos pecados, se vem pela participação no banquete do Senhor, que é a ceia. É aí que se tem a vida eterna, é aí que se consegue alcançar a remissão dos pecados. Não é? Crendo no sacrifício que Jesus consumou na cruz. Aí você pode se entender, não, mas é porque Inácio de Antioquia, Orígenes já comentava acerca do batismo infantil, é uma tradição apostólica. Na onde os apóstolos conferiu o sacramento do batismo a bebês? Não abusem, não é? Não saiam do texto sagrado, fica no contexto. Incluindo aqui então a minha fala. A remissão dos pecados na antiga aliança era de uma outra forma. Tinha o dia específico chamado dia de Yom Kippur, dia da expiação, não é? Onde o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, não é? E o povo também iria ali oferecer os animais de acordo com seus pecados, para que se alcançasse o perdão dos pecados. Na nova e eterna aliança, os pecados são perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela adesão a ele. Depois se pede o batismo. Caiu, pecou, confessa os pecados, não é? A Deus, ante um ministro sagrado, que os protestantes também, nós cremos que Jesus usa-se de seus ministros para clamar o sangue de Jesus para a remissão dos pecados daquele que se arrepende.